Acordo fechado e o Vasco da Gama surpreende a torcida vascaína no início desta semana. Semana muito importante, inclusive, para o nosso Vascão. Semana de reapresentação, semana de desfecho importante para trazer o primeiro reforço da janela de transferências. E semana também de avanços na chegada de Marcos Lamáquia. Amigo vascaíno, parece que a fase virou. Parece que aquele momento ruim, conturbado do nosso Vascão foi embora. E o Vasco vive um novo momento enchendo o torcedor cruzmaltino de expectativas. É claro, enfim, eu chego aqui para falar com vocês sobre o Vasco assim, ó, feliz, alegre, animado e com muita felicidade, alegria e expectativa acima de tudo. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Então, se você está aí do outro lado e ama, é um apaixonado por este daqui, ó, que eu beijo, bato no peito e falo, é o nosso clube de regatas Vasco da Gama, corra aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Eu peço encarecidamente a sua inscrição aqui no canal do Gigante Vasco. Você precisa se inscrever para ter acesso a todos os nossos vídeos e, acima de tudo, né, você não paga absolutamente nada para ser um inscrito do nosso canal. Muito pelo contrário, você só tende a ganhar se inscrevendo aqui no nosso canal do Gigante Vasco, aqui no YouTube e também em muitas outras plataformas. Então, venha fazer parte da nossa família, curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, deixe seu comentário aqui embaixo e vamos embora falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar, primeiramente, falando com vocês sobre Marcos Lamáquia, amigo. Porque o homem chegou, tá? Não tá aí, mas chegou. É isso, é a realidade. O Marcos Lamáquia ainda não está presente de fato, ainda não assinou o contrato. O novo dono da Vasco da Gama SAF ainda não está oficializado, né, como o dono do Vascão. Mas nos bastidores ele já começa a mexer os seus pauzinhos. Isso fica nítido através das informações que a gente vem trazendo a você nos últimos dias. O investidor Marcos Lamáquia, amigo vascaíno, passou sim a ter papel central nas decisões do Vasco da Gama. Essa saída de Renato Portaluppi contou muito, inclusive já com o aval, né, de Marcos Lamáquia. O Vasco não brigou, não insistiu pela permanência de Renato Portaluppi e a partir desse momento, Marcos Lamáquia, amigo vascaíno, estará dando seu aval para contratar jogadores, para realizar a manutenção de atletas, ou seja, para renovar contrato de atletas e também para fechar com membros da comissão técnica. A partir desse momento, Marcos Lamáquia está dando as ordens em tudo dentro do Vasco da Gama. Importante lembrar que o investidor está vias de fato de adquirir 90% das ações da Vasco da Gama SAF por um valor estimado entre 2 bilhões a 2 bilhões e meio de reais. O modelo de governança acordado prevê que o investidor seja a figura decisória máxima na estratégia financeira e esportiva do Vasco. E a informação que eu tenho a trazer aqui a você nesse momento é que, inicialmente, a diretoria do Vasco da Gama de fato pensou em Hernan Crespo como um nome interessante para fechar, um nome que internamente as pessoas que trabalham no Vasco da Gama entenderam, né, ser um bom profissional para fechar com o cruzmaltino, principalmente pelo conhecimento, né, no futebol brasileiro, mas o Marcos Lamáquia veio com uma ideia completamente diferente. O novo investidor não quer o Crespo. Então, hoje, baseado num pensamento de Marcos Lamáquia, o Crespo está descartado. Aí você fala, ué, Lucas, mas você não trouxe a informação que o Crespo era um nome que a diretoria já até havia iniciado contato? Sim, era. A ideia da diretoria era Hernan Crespo, mas o investidor falou, e aí, amigo, não tem muito o que ser feito. O Marcos Lamáquia, nesse momento, busca um técnico estrangeiro, de fato, assim como o Crespo é estrangeiro, mas um profissional diferente, que talvez ainda nem sequer tenha conhecido o futebol brasileiro. Tem alguns nomes aqui, eu vou trazer mais tarde nesta segunda, né? Vou trazer para vocês no nosso Fala Gigante, mas o Vasco trabalha com 3 nomes aí na mesa, 3 portugueses, tá, amigo? Para adiantar a vocês,
Características bem parecidas com o Palmeiras lá na época que contratou o Abel Ferreira. Ninguém conhecia o Abel, ninguém sabia quem era o Abel Ferreira. Do nada o Palmeiras apareceu com um técnico que deu muito certo. O resto é história. E o Vasco hoje, com o Marcos Lamáquia, que tem, sem dúvida nenhuma, uma grande influência, né, amigo torcedor vascaíno, nas suas ideias de futebol, no trabalho realizado no Palmeiras, busca para o Vasco da Gama um técnico com as mesmas características. O certo é, o Vasco hoje já passa, amigo torcedor cruzmaltino, a ter o Marcos Lamáquia de olho em tudo que acontece, mas acima de tudo, amigo torcedor cruzmaltino, dando aí as suas ordens e automaticamente, né, começando a colocar as suas ideias na frente das suas decisões. E falando nisso, Vasco começa a pensar um pouco grande nessa próxima janela de transferências, pois de fato se aproxima da venda para o seu futuro investidor. E um nome que neste momento, amigo torcedor cruzmaltino, passa a chamar muita atenção é o Richarlison, tá? Ontem os amigos do canal Na Torcida Vascaínos, o amigo Léo Lacerda e Santiago Claime, trouxe a informação que o Vasco da Gama voltou a sondar a situação do Richarlison, tá? O Vasco voltou a buscar informações sobre a situação do jogador. Richarlison, um atacante do Tottenham, é um sonho antigo, né, da diretoria cruzmaltina. Internamente, o Vasco entende que trata-se de uma negociação extremamente difícil, principalmente pelos valores envolvidos nessa situação. É um jogador de ponta, né, um jogador que há um ano atrás estava sendo convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ainda assim, mesmo com valores altos, a chegada de Marcos Lamáquia, ou seja, a chegada de um novo investidor, pode sim abrir caminho para que o Vasco da Gama tente viabilizar uma operação. A busca do Vasco no mercado é por um atacante de alto nível, que chegue para assumir o protagonismo do setor ofensivo e se tornar uma referência técnica para o elenco. O Vasco hoje, infelizmente, sofre com os atacantes à sua disposição, que no caso, né, amigo vascaíno, é o Brenner ao lado do Spinelli. Temos que, claro, acima de tudo, sempre respeitar os jogadores, mas esses dois atletas não rendem absolutamente nada para o Vasco da Gama. A situação de Brenner e Spinelli dentro das quatro linhas é preocupante. Eu olho para o segundo semestre de 2026, penso em Brenner e Spinelli, me desculpe, amigo, eu me preocupo. E o Vasco da Gama internamente entendeu isso também. Não à toa, hoje busca esse jogador. Referência para o elenco, referência no setor ofensivo, um homem-gol. Em janeiro de 2026, ou seja, em janeiro deste ano, o Tottenham e o atacante Richarlison chegaram até a conversar por uma saída do Richarlison do Tottenham agora, no fim dessa temporada 25-26. Até o momento isso não se confirmou. O Pombo, como é conhecido, né, tem contrato com o Tottenham até o meio do ano que vem, um contrato curto, mas em tratativas recentes, chegaram ao entendimento de que o melhor caminho para todos é uma negociação já no meio desse ano, para que o Tottenham consiga pelo menos recuperar um pouco do valor que foi investido na contratação do jogador, ou até mesmo aliviar a folha salarial, porque os vencimentos mensais do Richarlison são altos. Por enquanto, não há negociação avançada ainda, né, pelo jogador, mas é um nome que voltou a ser discutido nos bastidores de São Januário. É um nome para parar o aeroporto. É um jogador grande que o Vasco da Gama hoje busca e se baseia na possibilidade de uma contratação no fato de Richarlison ser um torcedor do Vasco da Gama. Richarlison é Vasco desde sua infância, tem no seu avô uma das suas grandes inspirações de vidas, um torcedor vascaíno. Richarlison sempre deixou muito bem claro que um dos sonhos de sua família seria vê-lo um dia vestindo a camisa do Vasco da Gama, e isso, amigo torcedor, pode sim de fato acontecer o quanto antes. O Vasco observa, o Vasco está de olho e seria definitivamente um reforço, melhor dizendo, para empolgar o torcedor vascaíno. Eu fico animado, vou ser sincero para vocês, fico muito animado com a possibilidade do Richarlison vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. Você também fica? Deixa aí a sua opinião nos comentários, amigo torcedor, mas isso pode acontecer. É o Marcos Lamáquia chegando e dando as suas ordens e automaticamente o nível, né, de contratações do Vasco da Gama já passa a aumentar. E um exemplo de que isso está acontecendo é o primeiro reforço do Vasco da Gama nesta janela de transferências que está praticamente fechado.
fechado. Vou fazer diferente neste vídeo. Não vou deixar apenas uma imagem rolando aqui ao lado, mas vou deixar os vídeos de ninguém mais, ninguém menos do que Nelson de Ossa, o mais próximo reforço do nosso Vascão. Nelson de Ossa é um meia colombiano muito bom de bola. Amigo vascaíno, um jogadoraço que está muito avançado com o Vasco da Gama. O Vasco hoje discute aí os últimos detalhes com o Real Betis para fechar esse empréstimo do meia colombiano até o meio do ano que vem. Inclusive, Herman Garcia Grova, que é um dos melhores e maiores setoristas aqui do futebol sul-americano, confirmou isso nas últimas horas de ontem, tá? Que definitivamente o Vasco já chegou a um acordo verbal com o jogador e agora aguarda acertar os últimos detalhes com o Real Betis para anunciar oficialmente a chegada do meia colombiano. Nelson de Ossa tem 26 anos de idade e chegará, caso venha a se oficializar, o negócio venha a ser fechado, tá caminhando para que definitivamente isso aconteça, chega, volto a repetir, por um empréstimo até o meio do ano que vem, com obrigação de compra em caso de metas batidas. É jovem, 26 anos de idade, é muito bom de bola, um jogador que deve chegar ao Vasco com uma opção de compra, uma obrigação de compra por metas, no valor de 11 milhões de euros, tá? Ou seja, um valor próximo à casa de 66 milhões de reais. E aí vamos, nesse final do vídeo, praticamente voltar lá para o início, voltar para a origem, para o primeiro assunto desse Acorda Vascão. Marcos Lamáquia é um nome que se fez muito presente nas tratativas, é um nome que está participando, tá, amigo torcedor cruzmaltino, nas negociações e avalizando a contratação de Nelson de Ossa e deixando claro ao jogador o projeto que ele, Marcos Lamáquia, tem por objetivo implementar ao nosso Vascão. Marcos Lamáquia quer muito e a primeira contratação do empresário no Vasco da Gama tende a ser o craque colombiano Nelson de Ossa. Lucas, por que você está animado com esse jogador? Amigo vascaíno, me desculpe, mas eu falo. Se você não está animado com um jogador de 26 anos de idade, 26 anos, canhotinho, jovem, que está aparecendo os lances aí para vocês, colocou fogo no futebol colombiano, colocou fogo no futebol mexicano e foi vendido para a Espanha por 11 milhões de euros, é porque, amigo, tu tá vivendo errado. Nelson de Ossa é assim, eu não vou falar que é um craque, porque craque talvez eu vou estar sendo forçado, mas é um jogador muito bom. Um atleta que pode, sem dúvida nenhuma, agregar muito dentro de campo para o nosso cruzmaltino. E o Vasco, é claro, está muito empolgado, muito animado, vivendo a expectativa para que possa fechar a contratação deste atleta. Deixa aí, sem dúvida nenhuma, a sua opinião nos comentários. Se também te anima a possibilidade de ter Nelson de Ossa dentro do nosso Vascão. Acordo praticamente fechado. O Vasco da Gama muito perto de ter o meia colombiano com o mais novo reforço do Vasco, primeiro reforço, né, nesta janela de transferência. Volto a repetir, o acordo entre Vasco e jogador está fechado sim, o que resta agora é o Vasco chegar a um acordo com o clube espanhol. Então, é Nelson de Ossa fechado, é o Vasco de olho em Richarlison, é o Vasco da Gama fechando com um novo técnico padrão Abel Ferreira. Quem diria, amigo vascaíno, que a nossa hora iria chegar? E parece que em tão pouco tempo, com o Marcos Lamáquia, já ela estará chegando. Bom, amigo, deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. O primeiro vídeo apenas dessa sua segunda, dessa sua semana que promete e muito, amigo vascaíno. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.